Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Jornal A Voz de Campos. Edição... Minha voz está mais baixa do que eu fui. Edição desta quinta-feira, 15 de maio, mês das mães, né? De 2025, é um prazer estar com todos vocês durante esta programação, durante a exibição deste jornal. E você, né, é o nosso convidado para fazer os seus comentários no tema e nos assuntos que iremos abordar hoje, porque esse espaço é aberto para você, para dar vez e voz a toda a sociedade, aonde chega essa transmissão. Né? Boa noite à nossa equipe de redação, a nossa produção, a nossa técnica ali, os meninos ali no médio, grave e agudo, Josiel, Gabriel, a Gabriela, quase tudo com G, né? E você que está aí do outro lado assistindo pela TV, Sou TV, canal 171, pelas transmissões pelo streaming e em todas as nossas redes sociais. Olha, Operação Cabalos, esquema de lavagem de dinheiro é alvo de mega operação da Polícia Civil em Campos. Você pode já acessar as redes sociais que está sendo transmitido esse jornal e cooperar conosco sobre este tema de hoje, tá bom? Já já nós vamos entrar neste e outros assuntos, entre outros assuntos. Agora eu quero dar uma boa noite também ao Pietro Souza. Boa noite, Germano. Tudo certo? Meu amigo aqui de todas as quintas-feiras. É claro, em especial quinta-feira, porque ele está com a gente quase todo dia. Quase todo dia. Josiel falou que ele tá quase trazendo a cama pra cá, porque o menino, né, veio com tudo pra Rede Aurora. Tudo bom, Germano? O que Pietro, temos pra hoje? Melhor agora com você aqui, e eu quero que você, né, diga pra gente quais são os assuntos, Pietro. Pois bem, olha, você falou aí da Operação Cabalos, né, Germando? A mega operação aqui em Campos investiga esquemas de lavagem de mais de 200 milhões de reais em contratos de licitação da saúde em diversas cidades do estado, mas em especial aqui em Campos. Caiu na rede, o mercado municipal está sob nova gestão. Os feirantes criticam a Codenca, que agora passou a cobrar taxas. Famílias de pessoas acamadas seguem sem amparo do poder público. Pois é, a gente vai falar disso aqui hoje também. Justiça bloqueia mais de 2 milhões de reais em São Francisco de Itabapuana por dívidas da gestão passada. Após mortes por cabo energizado em Guarulhos, deputado Flávio Serafini, do PSOL, denuncia a Enel por negligência e pede investigação do Ministério Público. Nos bastidores da Câmara, falta de medicamentos e insumos nos hospitais de Campos é pauta do maior debate dessa semana, que ocupou quase toda a sessão de ontem. Quarta-feira, vereadores falam sobre as mortes causadas pela Enel e Vladimir Garotinho sanciona a reforma administrativa. Então está valendo aí a reforma administrativa, onde, infelizmente, né, muitos trabalhadores através da modalidade de RPA, ficarão desempregados, né, o Pietro? Enquanto outras secretarias estão sendo criadas. Né? A gente pode entrar mais fundo, com mais detalhes nesse assunto, nesse tema. Olha,
Operação Cabalos, que quer dizer o quê, Petra? Cavalos? Cavalo em latim. Latim, né? Então, Polícia Civil desvenda esquema de lavagem de dinheiro de 220 milhões em contratos de licitação da saúde. Eis aí o motivo de também ter tanta dificuldade de acesso à saúde pública, aos remédios básicos necessários, né, para os munícipes, principalmente de Campos. O que diz a matéria, Pietro? Olha, gente, uma operação da Polícia Civil revelou um esquema milionário de lavagem de dinheiro envolvendo empresas fantasmas em diversas cidades, incluindo Campos. A investigação aponta que uma das empresas usava como sede uma sala vazia, sem qualquer estrutura de funcionamento. Olha, a Operação Cabalos deflagrada nesta terça-feira cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e teve como alvo principal o empresário Wagner Crespo Luiz, apontado como líder do esquema. O grupo é suspeito de fraudar licitações para fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares em diversas cidades do estado, incluindo Campos, Pietro. Como você está vendo aí na tela, olha só, durante a operação foram apreendidos 45 cavalos de raça, carros de luxo, como esse que você vai ver agora, uma Dodge Ram, Porsche e BMW, além de computadores, celulares e cerca de 218 milhões de reais que foram bloqueados. A polícia afirma, que o grupo usava contas de laranjas e desviava recursos públicos para manter um aras de luxo em Campos. A defesa de Wagner Crespo nega as acusações e afirma que ainda não teve acesso ao inquérito que corre sob sigilo. E essa foi a primeira fase da operação, que, segundo a delegada responsável pelo caso, Ana Carolina Medeiros, se eu estou lendo certo, também compreende desvios nas prefeituras de Quissamã, São Fidélis e Niterói durante o período citado. Olha, uma vergonha, né? Uma vergonha. Como diz aí, né, o name, não sei se isso é name ou se é outra coisa, outro nome que se dá, do prefeito Vladimir Garotinho, só pode ser sacanagem. Ah, o meme, o viral. O viral, só pode ser sacanagem. As pessoas estão morrendo e daqui a pouco nós vamos também falar, né, de uma família que está desesperada por um atendimento, né, domiciliar de uma pessoa, um familiar que está doente, acamado e não consegue, devido a toda essa atrocidade que fazem os nossos governantes com os nossos municípios e acaba fazendo a nossa população sangrar mais do que, né, a vida já faz, né, o dia já traz, né? E como se não bastasse os problemas do dia a dia que nós enfrentamos, que a população enfrentam, os nossos políticos, infelizmente, eles fazem as pessoas sofrerem mais ainda do que já sofrem. E Vale lembrar, Germando, que a prefeitura emitiu uma nota dizendo o óbvio, dizendo que os desvios teriam começado, preste atenção nessa palavra, começado no governo de Rafael Diniz, 2018. Coisa que qualquer pessoa que lê sobre a operação, inclusive nós falamos aqui, sabe que começou em 2018 os desvios, porém que foram até 2023. Bom, a gente não vai entrar nesse mérito, exato, porém só que essa operação não tem nada a ver com o governo Vladimir. Não, exatamente. Não tem nada a ver com o prefeito, né? Mas essa família, inclusive, que você citou, está passando dificuldades financeiras e de saúde, sem ser da pessoa que a gente vai citar aqui, dos outros entes,
justamente por não ter apoio do poder público. Independente de época, né, que não é o caso, essa família, entre outras, estão sofrendo já há muito tempo, desde muito antes do governo. Rafael Diniz, né? Mas só que devido, né, aos desvios que são feitos, não só na saúde, em vários setores, né, acaba repercutindo ou refletindo na vida das pessoas lá na frente. Qualquer erro que o prefeito Vladimir possa cometer, ou os prefeitos, né, possam cometer, hoje ainda dá pra ir equilibrando, dá pra ir segurando, mas lá na frente a bomba vai estourar. A conta chega. A conta vai chegar e alguém vai ter que pagar. E quem é que paga? É a população. Sempre vai ser. Agora, olha, falando em milhões, Justiça bloqueia mais de 2 milhões, Pedro. Mais de 2 milhões, né, de São Francisco de Itabapuana por dívidas, supostamente, da gestão passada. Como é isso, Pedro? Fala pra gente. Pois é, Germando, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro bloqueou mais de 2 milhões da Prefeitura de São Francisco para o pagamento de dívidas judiciais, que deveriam ter sido quitadas no orçamento de 2024. Os valores seriam usados em obras de infraestrutura na cidade e, obviamente, em seus distritos. Segundo o procurador-geral do município, Janderson Miranda, os bloqueios se referem, em sua maioria, a processos trabalhistas que já tiveram decisão definitiva e que não cabem mais recursos. O decreto municipal 59 deste ano, 2025, publicado em abril, revela um total de 132 milhões de reais em dívidas herdadas, supostamente, como você falou, de gestões anteriores. Neste ano, o município ainda precisa pagar 9 milhões em precatórios para evitar novos bloqueios. Olha, apesar das dificuldades, o procurador afirma que nenhum serviço essencial à população será interrompido e que medidas estão sendo adotadas para contornar a situação. É o que dizem, mas nós vamos acompanhar e informar a população. Pedro, olha, após a morte por cabo, né, energizado em Guarulhos, deputado Flávio Serafini, não é isso mesmo? Do PSOL, denuncia Enel por negligência e pede investigação do Ministério Público. A morte foram de 2 rapazes, né? Como foi isso, Pedro? Olha, o deputado estadual Flávio Serafini do PSOL acionou o MP para investigar a morte de 2 homens eletrocutados por um cabo de alta tensão caído no Parque Boa Vista, em Guarulhos, na última quarta-feira passada. As vítimas foram encontradas sem vida ao lado de uma motocicleta carbonizada. Os 2 também morreram carbonizados. A Enel, concessionária responsável pela rede elétrica, foi criticada por sua negligência, já que os moradores teriam alertado sobre o risco antes do acidente. Serafini também pediu providências à ANEEL, não confundam, por favor, com a Enel, e lançou a campanha Fora Enel, contra a renovação da concessão da empresa prevista para 2026. Olha, familiares e amigos das vítimas realizaram protesto na BR-101 pedindo justiça. A tragédia também será discutida na CPI da Enel, que ocorre na Câmara de Vereadores de Campos. Segundo o presidente da CPI, vereador Nildo Cardoso, do PL, a comissão irá ouvir familiares das vítimas, órgãos competentes e funcionários da empresa concessionária. Em nota, a Enel informou que estaria prestando assistência às famílias e apura as causas do acidente. O prefeito Vladimir Garotinho também ofereceu apoio às famílias e a gente vai falar melhor sobre esse assunto nos bastidores da Câmara também, não é, Germano? Perfeito. E lembrando que as famílias
ficaram tão revoltados, que eles fizeram, né, um protesto na BR-101, como você falou aí, na quarta-feira? Não, foi na sexta-feira. Na sexta-feira. Inclusive, eu estava, né, voltando ali aproximadamente do quilômetro 10 ou quilômetro 12 para cá, para Campos, e a BR estava totalmente interditada, congestionada, as duas vias. Você não conseguia passar, né, nem ir e nem vir. E as famílias estavam clamando por justiça. E quando, geralmente, né, as pessoas fazem esse tipo de protesto, elas são criticadas porque muitas são as pessoas que pensam que elas estão fazendo isso para tirar proveito ou se beneficiar até financeiramente. E elas deixavam bem claro, as famílias deixavam bem claro que não queriam nenhum dano financeiro, mas que a justiça fosse feita. O Pietro, porque elas consideravam até que qualquer indenização financeira seria um dinheiro maldito, porque a vida de 2 familiares foram ceifadas e não tem dinheiro que traga-os de volta. Exatamente. Só que o problema maior foi que a Enel, em seu relatório de óbito ou do hospital, não sei em que se deu, em que órgão, em que momento que se deu, disse que eles estavam furtando cabo. Exato. E eram trabalhadores, eram pessoas que, né, tinham residência fixa, tinham trabalhos de carteira assinada, tinham uma profissão. Não é isso mesmo, Pedro? Infelizmente, Germando, o bem maior que essas 2 famílias poderiam ter nesse momento, eles não vão ter de volta nunca mais. Infelizmente. Então, nem há sentido em indicar que uma manifestação dessa seria motivada por querer uma indenização, por querer dinheiro. E essa questão, inclusive, que você falou, essa suposta afirmação da Enel, perfeito. Ela foi até trazida na sessão de ontem na Câmara pelo vereador Nildo Cardoso, né? A Enel, ela afirmou inicialmente que um dos 2, acredito que estaria se referindo ao mais novo, ao de 25 anos, teria morrido porque estaria tentando furtar cabos de energia, cabos de altíssima tensão, sendo que a gente tem vários pontos, várias informações que contradizem isso. Primeiro, 4, 5 horas da tarde, sob a luz do sol, em frente a uma creche-escola, junto da filha dele, de 7 anos. Que, inclusive, por pouco não foi atingida também. Por pouco não morreu também. Eu tenho aqui uma informação que me passaram. Obviamente, eu não fui um dos que produziu essa matéria, né, que a gente postou, foi a Gabi. Você viu o vídeo, mas eu não abri o vídeo. Para mim é chocante demais ver. Porém, me passaram a informação de que o mais novo, o rapaz de 25 anos, gente, estava comendo ali um lanche junto com a filha, que saiu. O vereador falou isso na sessão ontem, o presidente, inclusive, da CPI da Enel. A filha saiu por um momento e, quando voltou, viu o pai dela morrendo, pegando fogo na calçada, em frente de uma creche-escola. Esse é o dano maior. Exato. Esse é o dano maior. O trauma que fica na mente de uma garota de 7 anos, com um pai muito, muito novo, 25. Nem a Enel, com toda a sua riqueza, pode ser capaz, né, de mudar, a vida dessa família. Porque a vida desses familiares, dessa filha, dessa mãe, dessa esposa, foi transtornada, né? E pode ser um dano irreparável. E sabe um detalhe que me chocou ainda mais? Qual? O rapaz mais novo, de 25 anos, gente, ele teria morrido com um pastel ou um salgado, o lanche que ele estava comendo junto com a filha, na boca. O corpo carbonizado dele estava estirado na calçada com um pastel na boca quando acharam.
o que tinha junto do corpo dos dois, né? Já que o segundo, o mais velho, de 30 e poucos anos, ele chegou para ajudar um amigo e foi catapultado para o meio da rua e também morreu carbonizado. O que tinha junto dos dois corpos, como a gente leu aqui, foi uma moto também carbonizada. Ou seja, com o que esse rapaz subiu para tentar furtar um cabo de altíssima tensão 5 horas da tarde em frente a uma creche escola? Ele subiu na moto? Ele subiu na filha dele de 7 anos, no salgado que ele estava comendo? Então, qual que é a lógica da Enel e qual que é a motivação por trás, Germando, para acusar esse rapaz que morreu queimado na frente da filha de que estava furtando um cabo de altíssima tensão? Um absurdo. Qual que é a lógica? Um absurdo. E como a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai voltar nesse assunto, mas eu já estou dando aqui um avançar, né, nesse tema. O vereador Nildo Cardoso falou também que depois a motivação das duas mortes foi mudada pela Enel, de que não, os dois não estariam tentando roubar nada, mas que um caminhão teria passado naquela hora na rua e derrubado o fio. E por conta disso, o fio que deveria cair, já não mais energizado, caiu e matou, repito, queimado, os dois rapazes, um com a filha dele de 7 anos assistindo. Perfeitamente. Olha, ô Pietro, vamos ver quem é que está nas redes sociais aí falando com a gente. Olha, você, eu vou aqui no Facebook, que eu sou mais velho que você, e você vai no Instagram. Tô aqui no Instagram, já tem comentário. E no YouTube. Olha, e você está sendo convidado, intimado a todas as quintas, às 18 horas, acompanhar o jornal A Voz de Campos, que trará sempre as notícias e ao debate nessa bancada junto com você. Você é o nosso principal comentarista e é o nosso principal convidado a participar, né, dos temas que trazemos, que a nossa produção prepara com muito carinho para trazer a público e a informação, para que a informação seja debatido com você. Esse é o objetivo do nosso jornal. Então você pode fazer seus comentários que nós vamos ler. Eu quero saber da onde você é, qual o seu bairro, qual a sua cidade, o seu estado, os seus comentários, como está a sua cidade, como está o seu bairro, tá tudo legal? Porque tem um tal de bairro legal que tá mais ilegal do que para legal. E você pode nos ajudar com a informação, principalmente você, né, que mora num bairro ou bairros vizinhos do nosso município. Olha, o Yuri Soares está aqui mandando um abraço, as informações mais atualizadas de Campos, diz aí Yuri Soares, ali de Guarulhos. Ele que é o barbeiro mais famoso de Guarulhos. Tô fazendo aqui o merchan. O menino é fera nos design. Ele não é um barbeiro. Ele é um design de cabelo, né? Um design, né? E tem também aqui o Maico, bem-vindo, mandando um abraço aqui, um abraço para você, Maico. Também lá o Amaro Júnior, lá de Travessão, fala com ele, né, que eu mandei um abraço para ele, manda esse recado para ele. O Amaro Pai, lá de Travessão também, né, e todos que estão acompanhando. Faz seus comentários aí que eu volto daqui a pouquinho com os comentários do Facebook. Você que está acompanhando pelo Facebook, compartilha esse jornal. E você, a gente Pietro? Tem comentários aqui no Instagram também. Quais os comentários aí? Nós temos o Jorge Renato, deixa só perdi aqui meu computador. Perdeu? Opa, voltou. A gente tem aqui no Instagram o Jorge Renato dizendo: boa noite. Se maio já
foi tanta corrupção. Imagina junho, que é mês de quadrilha, hein, Germano? Imagina só. Boa. Essa foi boa. Não só junho, mas julho também. Julho, agosto. Julho. Aí entra os meses da quadrilha, né? Junho, julho e agosto, né? Mas a gente tá vendo que é o ano inteiro, infelizmente. Mas a gente vai acompanhar essas quadrilhas aí de perto, tá? O M. Medeiros tá aqui também mandando um boa noite e a gente volta daqui a pouquinho com mais comentários. Também eu reforço tudo o que Germando falou e vou além. Você vai ver no próximo bloco, inclusive, que o nosso jornal hoje foi feito... metade dele, vamos dizer assim, né? Boa parte está sendo feito por denúncias enviadas por você aí que nos assiste. Você tem acompanhado nas últimas edições, nós recebemos aqui o Israel Martins, agora no mês de abril. Isso, mês passado. Foi em abril, né? No mês passado. Nós cobrimos, né, o evento que aconteceu lá no Parque Eldorado, organizado por ele. Nós tivemos aqui na semana passada o Jefferson Oliveira, se eu não me engano, que é líder dos permissionários do setor C das vans. Então o nosso jornal é feito pela população. Bem lembrado, você acabou sem querer lembrando desse assunto, que nós ficamos de dar uma resposta relacionado à participação do Jefferson Oliveira. Jefferson, eu fiz contato com o presidente do MTT, Álvaro Oliveira. Felizmente ou infelizmente, ele não pôde me atender, mas não pôde me atender pessoalmente para tratar dos assuntos abordados aqui, mas me ligou, tá? Deu as devidas explicações e disse que estaria viajando hoje, ok? E que no início da semana que vem e a gente vai estar juntos. Eu vou lá no IMTT, está agendado. Eles podem vir, Germando, que a gente vai conversar, esclarecer tudo que está acontecendo e os projetos, investimento. Inclusive, ele estava indo visitar um sinal, Josiel, um sinal que foi colocado no início da Princesa Isabel com Beira Valão. Olha, Álvaro, aquele sinal ali me atrapalhou, Álvaro. Eu ia livre pela Beira Valão. Agora já vou pensar duas vezes antes de pegar a Beira Valão. Não, peraí, deixa eu me corrigir aqui. Foi necessário, ok? Independente que eu goste, que eu tenha gostado ou não, que não é, né? Que não é verdade, né? O sinal ali é necessário, principalmente para a minha segurança, para a nossa segurança. Então só corrigindo aqui, né? Só reforçando que é uma brincadeira, ok? Ele estava indo visitar a equipe que tinha acabado de instalar esse sinal ali na Princesa Isabel com o início da Beira Valão. Entendeu, Pietro? Acredito que pode fazer suas críticas se você quiser fazer. Sim, você é livre. Eu só tô pensando na forma como eu vou formular ela, para não parecer grosso também, sem ser, obviamente. Mas ontem, inclusive, eu vi um vídeo postado pelo nosso colega aqui da Rede Aurora, o Papauá, enquanto ele estava tentando voltar para casa, né? Também saindo aqui do Parque Aurora pela Beira Valão. O engarrafamento, segundo mostrava o vídeo que ele está lá nas redes sociais do Papauá, do Felipe Machado, ia ali do sinal da Beira Valão com Princesa Isabel até o McDonald's, praticamente. Tá, pra lá. E pra Arthur Bernardes também. Também, mas Bernardes também. Esse engarrafamento da Arthur Bernardes depende do horário também. Mas no horário de pico. Não, eu sei, depende do horário. Por exemplo, a partir de 17 horas é pra cá, que o pessoal está vindo pro bairro. Cá. Sim. Lá da Princesa Isabel até Arthur Bernardes. Sim. Né? Porque o pessoal costuma voltar pros bairros. E eu sempre pegava ali. Olha, uma coisa, a gente tem que ser franco, né? O que é mais importante, né? Uma morosidade no trânsito, ainda que seja pequena, né? Uma pequena morosidade, ou a segurança? Eu acho que a segurança sempre está acima. Acredito que... às vezes a morosidade é necessária para a segurança, né? Acredito eu. Acredito que alguém tem que mudar
o modo seja de agir ou de pensar. Eu acredito que nessa balança, quem são os dois alguéns? IMTT, por ter instalado esse sinal, ou os motoristas? Nessa balança, por viver em Campos a vida inteira, por conhecer e sofrer com o nosso trânsito, com os nossos motoristas, acredito que ela pesa mais para os motoristas. Então, é necessário esse sinal. Atrapalha no começo? Óbvio que atrapalha, como a gente viu ontem, e provavelmente você aí vai ver hoje se passar ali. Espero que não, mas pode ser que veja. Porém, é necessário que os motoristas também de Campos estejam atentos, não só nesse local por ter essa... A morosidade é um atraso, né? Que eu conheço essa palavra agora. É um atraso, né? Não só por ter essa morosidade, já aderindo à palavra aqui, mas também em todos os outros pontos da nossa cidade, porque o trânsito em Campos, ele é caótico muito, Germando. Na minha visão, por falta de educação dos nossos motoristas. Exatamente. Aí, por exemplo, aqui na esquina, pegando um gancho, aqui na esquina da da Nossa Senhora do Carmo com a Doutor Beda, aquela esquina ali é perigosíssima. Muito. E todo o fluxo de lá pra cá, o pessoal vem pela Beira Valão, entra na Nossa Senhora do Carmo, e as pessoas que vêm da João Maria entram na Nossa Senhora do Carmo. Também, E ali não há educação, não há respeito. O pessoal já para no meio. Se bater, bateu, para no meio. Aí, quer dizer, ali é necessário um sinal também. Só que quando colocar o sinal por questão de segurança, né? Muitos vão reclamar porque em vez de ir direto, vão ter que aguardar, vão ter que respeitar o sinal. E aí que entra, né, a insatisfação, né, de algumas pessoas que não querem se readequar ou não querem se educar no trânsito. Todo mundo quer passar ao mesmo tempo, né? Todo mundo quer passar e correndo e desesperado. Pedro, só anda atrasado, só anda desesperado. Brincadeira. Isso porque eu venho de moto. Só que ontem mesmo, também trazendo um caso aqui, um exemplo prático. Ontem, eu indo ali pro mercado, né, pra gente gravar a nossa entrevista que você vai ver no próximo bloco. De moto, obviamente, né? Aplicativo aí de transporte. Primeiro, em um cruzamento que agora eu não lembro mais o nome da rua, eu não conheço muito bem, mas Saldanha Marinho, em um cruzamento nós tínhamos 2 carros atravessados na pista. Não era um cruzamento em T, mas era um entroncamento, acho que chama, que vem uma rua para subir na Saldanha Marinho. A gente tinha 2 carros atravessados na Saldanha Marinho, quase batidos um no outro. E aí, logo à frente, vem ali a parte dos hospitais, que já é aquele caos no trânsito, porque é ambulância que sai, ambulância que entra, é carro estacionado em tudo que é lugar, que nem poderia estar estacionado ali. Então, até a última rua antes ali da Praça da República, aquele trânsito da Saldanha Marinho é simplesmente horrível. E aí, né, a moto ali tentando passar para poder se adequar aí para a faixa certa, para não bater no carro da frente que estava parado. Tivemos a sorte de encontrar um motorista que foi educado, parou o carro dele para a moto ir para a faixa da direita, só que o carro da frente, que estava na faixa da esquerda, que estava parado, na hora de sair, né, ao invés de ele continuar na faixa da esquerda, veio para a faixa da direita, onde a gente estava, e jogou a moto praticamente para a calçada. Então, a gente sofre com isso em todo lugar da nossa cidade, incluindo aonde nós temos sinais inteligentes, com as câmeras que estão multando, com tudo. Não tem medo de sofrer uma consequência. Por causa de pressa, falta de educação, qual será o maior motivo disso? Você não quer dizer que esse motorista era esquerdista, não, né? Pelo amor de Deus. Tava indo pra direita, né? E só pra gente concluir, Pedro, uma coisa que o IMTT, o Álvaro, deveria adotar em Campos, não sei se é possível ou se ele já tem esse projeto em mente, é facilitar, né, o trânsito das motos.
Porque moto não fica preso em trânsito. Moto teria que ter... Alguma cidade aí fizeram a faixa no meio. São Paulo tem um corredor azul, famoso corredor azul. No meio. E os carros precisam entender, os motoristas de carro, que as motos sempre vão passar pelo meio. A moto não pode passar pela direita, né? Pela faixa de acostamento. Sim. Mas pelo meio é legal e ela sempre vai passar. Inclusive, tem motorista que não gosta e que fecha o meio ali, né? Pra moto não passar porque ele tá engarrafado, ele tá parado. E sendo que muitos desses motoristas são motoqueiros, né? E que passa por essa situação. Inclusive, tá na lei, né? Se eu não me engano, tá no Código Brasileiro de Trânsito. É especificado que tem que haver ali 60 centímetros, parece, de corredor central para moto poder passar. E aí a gente não vê motoristas, pelo menos espero que não tenha aqui em Campos, né? Motoristas passando na ciclofaixa. A gente não tem. Então, por que desrespeitar o espaço da moto? Sendo que o veículo maior deve cuidar do veículo menor no trânsito. Tá aí, tá falado, viu? Especialista em mobilidade urbana e trânsito, Pietro Souza. Olha, vamos agora, Josiel, vamos agora ao nosso intervalo, que é rapidinho, com a nossa patrocinadora oficial, a Coagro, a qual manda um abraço pro vice-prefeito e futuro prefeito da nossa cidade, Frederico Paz. E logo após, nós vamos tratar de assuntos muito delicados, assuntos voltados para a saúde pública do nosso município. Inclusive, você pode entrar em contato com a nossa produção enviando, né, as suas denúncias, reclamações, sugestões e com fotos, com vídeos, né, com a situação que está acontecendo aí no seu bairro ou na sua cidade. O Josiel vai colocar no rodapé daqui a pouquinho o telefone, né, para você fazer contato com o nosso WhatsApp de denúncia, inclusive no portal avozdecampos.com.br. Vou repetir, avozdecampos.com.br. Tem lá o ícone do WhatsApp e o contato direto para você enviar as suas denúncias aqui para o jornal A Voz de Campos. Logo após o intervalo, a gente volta já já. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. Só faltou aquela vinhetinha. Voltamos com o jornal A Voz de Campos. Olha, estamos de volta e nesse segundo bloco eu gostaria que você
né, que todos que estão assistindo em massa, você está assistindo por onde? Entra no nosso Facebook, entra no Instagram, no YouTube e faça seus comentários, interaja com a gente. Ô Josiel, coloca o telefone da Voz de Campos, que é o 22 998 17 6212. E esse é o telefone exclusivo. Todas as informações enviadas para esse número chega diretamente para mim. Chega diretamente. É só o WhatsApp. Não adianta ligar, não adianta mandar mensagem de texto. É só pelo WhatsApp, para você enviar suas denúncias, suas reclamações, sugestões para a gente pautar aqui no jornal. 22 998 17 6212, tá bom? O operador vai colocar aí o link, né, com o telefone para todos vocês que estão nos acompanhando agora. Não sei se dá para colocar aqui no rodapé para quem está assistindo na TV, Josiel, que senão só aparece nas redes sociais. Dá para colocar um lead aí, sei lá como é que chama aquilo, enfim. GC. GC? GC. Então, famoso. Vai vendo aí. Olha, Josiel, vamos então ao Caiu na Rede? Agora, no Jornal A Voz de Campos. Caiu na rede. Caiu na rede. O assunto bombou, vira notícia aqui. Estamos de olho. Olha, o Caiu na Rede de hoje está relacionado ao mercado municipal de Campos. E nós temos constantemente e vamos acompanhar tudo o que acontece na nossa cidade e também no mercado municipal. É uma incógnita. E só que a gente está apurando as informações, os relatos, né, do que vem acontecendo há muitos anos no mercado municipal, independente de gestão, independente, né, de quem esteja à frente, nós vamos sempre dar informação com responsabilidade a fim de intermediar a solução entre os munícipes, que são os permissionários, e o município, que é o poder executivo, o poder público. Direção do mercado municipal, né, fala sobre as denúncias e explica taxas, né, que estão sendo, iniciou a cobrança de taxas no mercado municipal. Fala pra gente, Pietro. Perfeitamente, Germando. Olha, para você que está nos assistindo, segundo denúncias de feirantes, o mercado municipal de Campos enfrentaria supostamente a situação ali de muito lixo acumulado, entulho nas ruas e falta de limpeza. Além disso, a presença de insetos e roedores também seria frequente no espaço. Em contrapartida, Germando, a atual administração do mercado diz que a limpeza é feita constantemente pela empresa responsável e que ratos e outros animais estão sendo combatidos pelo Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. Olha, outra reclamação, né, de parte dos feirantes é a cobrança de uma taxa de permissão, que não acontece, pasme, operador, há quase 30 anos. Os boxes da peixaria já começaram a pagar a permissão, que custa em torno de um pouco mais de R$200 por mês. Isso para os donos ali das peixarias, né? Já que é por metro quadrado. Além
né, de uma taxa anual aproximadamente um pouco mais de R$300. A feira ainda não começou a ser cobrada, mas as marcações já estão sendo feitas. E aí? Nós temos imagens aí também. Tá aí, ó, pra você. Primeiro a gente tem a imagem, Germando, da situação que muitos feirantes reclamaram com a gente ontem, com a nossa reportagem, enquanto nós estávamos apurando essa denúncia. Exatamente porque antes de gravarmos, nós fomos apurar se era verdade ou não. Você está vendo aí a marcação. Isso em amarelo são as marcações para indicar ali o tamanho de cada box para poder saber quanto que vai cobrar. Mas se José puder voltar na imagem anterior, aí é o ponto que os feirantes reclamaram com a gente ontem. Esses papelões, né, essas caixas foram colocadas aí, desmontadas, para poder tapar essa vala. Isso são aquelas canaletas, né, para tipo os bueiros, isso, que tipo vai pro bueiro, né, que estão destampadas, né, estão quebradas, digamos assim, segundo os feirantes que nós conversamos, há uma boa quantidade de anos, desde sempre, e que não tem solução. Olha, os feirantes e peixeiros que nós conversamos ontem dizem não ter nenhum contato com a atual direção do mercado e alguns, os que quiseram conversar com a gente, criticaram essas mudanças. O diretor Matheus, né, falou sobre estes dois assuntos, mas antes de soltar a fala, né, do Matheus, que é o novo... A gente fala diretor porque o mercado municipal sempre teve um diretor. Ele é quem gere, né, o mercado municipal. Ele é o gerente do mercado municipal. Cuida, né, de toda a administração do mercado. Antes foi enviado para a gente um material de que o mercado estava muito sujo, que o mercado estava com lixo até o teto, e realmente estava. A foto foi enviada para a gente. A gente não expôs essa situação porque de imediato, né, o diretor da Codenca, junto com o Matheus, né, do Mercado Municipal, nos atenderam e disseram que iriam resolver de imediato, e assim foi feito. Então, parabéns aí aos diretores da Codenca, parabéns ao Matheus, né, a nova direção do Mercado Municipal, pelo trabalho que de pronto, já iniciou no Mercado Municipal. Quanto às taxas, que será explicado pelo Matheus agora no vídeo, é necessário, e os feirantes, eles sabem disso, está previsto na lei, ele vai falar sobre isso. Código Tributário do município. Exatamente. E, é claro, vai criar insatisfação por alguns? Acredito que sim. Mas se Matheus, diretores da Codenca aí, o Aflânio, que eu mando um abraço, e toda a equipe, tá? Se houver melhorias, se houver, né, benefícios, né, melhores, uma condição melhor para os feirantes, permissionários do mercado, pode ter certeza que vai ser uma cobrança bem-vinda para os cofres públicos. E vocês serão, né? Vocês serão abençoados por essa administração inteligente. Agora, caso aconteça, né, houver um descaso, né, e com as cobranças sendo feitas, a gente não vai admitir e nós vamos ter que tornar público, e não vai ser legal. Então, vamos fazer jus
a essas cobranças, essas taxas que serão, né, extraídas dos permissionários de acordo com a lei para o benefício, né, do próprio mercado municipal. Germando, antes da gente rodar o vídeo, a gente tem a participação do próprio Matheus aqui pelo Instagram, né? O M. Medeiros, que eu tinha lido aqui o Boa Noite. É M. Medeiros. É, o próprio Matheus. Se falasse M. Medeiros. M. Medeiros. Se você falasse M. Medeiros, exato, eu iria saber que era o Matheus. É o Matheus Medeiros, ele tá explicando, Josiel tiver a foto aí novamente das marcações, ele tá explicando aqui que as marcações, diferente do que eu trouxe aqui, que foi o que me foi passado, tá, Matheus? Pelos feirantes, alguns feirantes, tá? Alguns que a gente conversou. As marcações, segundo o Matheus, não são com o intuito de cobrança, mas que elas foram feitas no intuito de manter todos os boxes em um padrão de organização. Uma disciplina sendo aplicada no mercado. Exatamente. E quanto ao que eu disse aqui, os feirantes e peixeiros os feirantes e peixeiros dizem não ter nenhum contato com a atual direção do mercado e criticam as mudanças. O Matheus esclarece que... Antes dele esclarecer, Matheus, você já esclareceu, mas eu não vi. É porque ele tá no Instagram e eu tô aqui no Facebook. Isso se deu, né, por conta, né, de descaso que estava havendo antes de você entrar. Descaso com o mercado municipal. E nós acompanhamos isso. E como você, não sei se você ouviu, né? Eu disse aqui que imediatamente você nos atendeu, a direção da Codenca nos atendeu, e a sua gestão, pelo que parece, é do início do ano pra cá, início do mês, o mês passado. Eu não sei. Dê pra criticar tanto, porque ele acabou de assumir. É muito cedo ainda, Matheus, pra qualquer permissionário falar de você. Exatamente. A gente pode até trazer a informação sua, trazer informação dos permissionários, trazer informação, né, dos munícipes, mas emitir uma opinião sobre o seu trabalho, eu só tenho que, por hora, te agradecer e parabenizar você e a direção da Codenca por ter nos atendido e resolvido de imediato, ainda que seja um paliativo. Porque você precisa articular, você precisa buscar recursos, como você está fazendo. A Codenca precisa, né, organizar a equipe nova, né? São necessidades, são demandas que surgem e que você precisa se organizar e os permissionários se adaptarem. Eu acredito que uma próxima matéria feita no mercado municipal, essa questão ou essa impressão, ou essa fala, ou essa crítica construtiva dos nossos permissionários vai mudar. Vai dizer que agora as coisas estão mudando. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer, porque a gente não quer aqui trazer problemas sem solução. Exatamente. Pode falar. E o Matheus esclarece também, quanto a isso de supostamente não ter contato com os permissionários, que sim, ele tem contato com todos da peixaria. Chega ao mercado às 6h30 da manhã, passa pela peixaria, pelas boxes e dá bom dia e se comunica com todos. Então tá aí o esclarecimento. Claro que a gente traz aqui, a gente replica, não é? Como nós fizemos aqui a fala dos permissionários com a qual nós conversamos ontem, enquanto nós estávamos apurando os fatos antes de falar com você, inclusive, Matheus, antes da nossa entrevista, que você que está em casa vai assistir agora, e a gente traz aqui até para que ainda bem que você está assistindo. A gente agradece pela sua audiência e pelo esclarecimento, para que nós tenhamos a prova, como foi no seu caso, de que há gestores que estão interessados em falar a verdade, não só num vídeo, não só em algo que é tratado, né? Os nossos vídeos não são editados, mas que são tratados antes de ir ao ar, mas que no ao vivo também a gente tem gestores como você que vêm a público para esclarecer os fatos. Porque há verdade. E nós trazemos aqui o seu esclarecimento também. Perfeitamente, Pedro. Põe na tela o
gerente, né, a direção do Mercado Municipal, Matheus Medeiros. Eu vim aqui na direção, na administração do mercado para conversar com um novo diretor, o Matheus, que vai falar com a gente. Primeiro, Matheus, bem-vindo, né? Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Voz de Campos. Matheus vai falar com a gente sobre, primeiro, a questão da limpeza das bancas e o recolhimento do lixo, se procede ou não, e como que tem sido feito, e sobre a cobrança. Vai ser feita? Não vai ser feita? Quem vai ter que pagar e o que? Matheus vai esclarecer para a gente agora. Sim, boa tarde. Questão da limpeza do mercado municipal. Ela é feita diariamente pelos colaboradores aqui da ASG, né, que são auxiliares de serviços gerais. Eles recolhem o lixo todos os dias, periodicamente. Não tem assim um horário específico, não começa às 7 e depois é meio-dia e depois é 18, não. É o dia inteiro, limpando a feira, varrendo, recolhendo os lixos dos containers de lixo que a gente tem aqui, entendeu? E levam até o Alberto Sampaio, que é onde fica o container maior, né, que a Vital recolhe todos os dias também. Inclusive agradecer a limpeza pública aí por isso. No mais, a questão da maior limpeza aqui, de dar uma limpeza maior, a gente está trabalhando com isso também com a Secretaria de Limpeza Pública, o CCZ, com laudo técnico sobre acúmulos aqui de caixotes, que a gente tem esse problema, papelão por parte de alguns feirantes que infelizmente não entendem que essa parte leva a uma proliferação até de ratos e baratas. Mas a gente está trabalhando nisso daí, vamos chegar na ordem pública também, a gente dar um choque de ordem e peso no mercado municipal. E quanto à questão das cobranças ou não das bancas, isso procede, como que tem sido feito? Sim, procede sim. Vou explicar para vocês aqui agora. Capítulo 4 do Código Tributário. Taxa de uso de bem público. Vamos lá no artigo 379. A taxa de uso de bem público tem como fator gerador o uso privativo de bem público, mediante autorização, permissão, concessão da autoridade competente. Vamos lá, a gente tem aqui na seção 3, tem o cálculo. Vamos lá, a gente tem aqui, por exemplo, a taxa de novo termo de contrato hoje, de permissão de uso, são 2 UFICs por ato. Então, assim, toda essa cobrança que será feita, já está sendo feita e continuará sendo ao restante do mercado agora, ela está todas elas estão incluídas aqui no Código Tributário da cidade. Não é algo que nós tiramos da nossa cabeça, não é algo que o prefeito inventou, ou que a Codenc inventou, mas pelo contrário, é o que reza o Código Tributário da cidade e nós precisamos fazer valer a lei até por uma questão de responsabilidade administrativa. Perfeito, mas tem algum outro esclarecimento, alguma outra mensagem para passar, seja para os feirantes ou até para a população? Não, a mensagem em relação a essa cobrança que a gente pode passar aqui é que esperem melhorias por parte da Codenc, que irão ser feitas. Já começamos alguns, o processo é lento, são muitos anos sem haver essa cobrança. A gente sabe que é complicado você reimplantar algo. Foi algo que já existia, depois deixou de existir, e agora estamos voltando para a normalidade da lei. Então, trabalhando dentro da lei, e pode esperar melhorias no mercado municipal. E se Deus quiser, a gente vai conseguir dar uma cara nova e uma sobrevida ao mercado municipal, que hoje é o que a maioria dos feirantes que eu converso e lojistas pedem. Que a gente consiga trazer de volta o público que deixou de frequentar o mercado municipal. Essa, então, foi a mensagem do Matheus, a resposta do diretor aqui do mercado quanto a essas questões. A gente volta, então, para o jornal A Voz de Campos. Tá aí, olha, a participação, né, do Matheus, a qual, mais uma vez, eu afirmo, né, eu dou os parabéns pela sua iniciativa, pela sua coragem de estar fazendo um trabalho bem complexo, porque o mercado municipal, Matheus, eu digo para você, tem que ter disposição, e eu sei que você tem, para enfrentar as adversidades que você vai encontrar nessa sua trajetória, nessa missão de melhorar, né, ou mudar, quem sabe,
né, transformar, quem sabe, o mercado municipal, junto com a direção da Codenca, a qual hoje eu mando um abraço e espero sempre mandar um abraço e, se tiver algum problema, trazer a solução para a população. Não crítica destrutiva. Longe da gente isso. Eu espero que nunca seja necessário também. Um abraço e muito obrigado por sua participação. Olha, tem várias pessoas aqui mandando as suas mensagens. O Átila tá dizendo que compartilhou, pedindo para mandar um alô aí pro povão de Donana, Goitacazes, Poço Gordo, São Sebastião, Espinho e Beira do Taí. Tem mais alguém aí? Porque aqui tem bastante gente ali oculta. Aqui... E nós vamos acelerar. Tem que aumentar Pietro, o passo porque, agora, né? O tempo já tá acabando já tá passando. Aqui no Instagram, Germando, o JC Cordeiro tá dizendo... Peraí, JC... O Pietro vai entrar em contato com você para você dar a sua participação aqui na bancada como os velhos tempos, tá bom? Já tá intimado, viu? Tá aí, ó, ele tá dizendo justamente, ó, Germando, meu amigo, estou em Aracaju. Aqui as coisas funcionam, mas em breve estou voltando para te dar um abraço, meu amigo. Sucesso, diz ele. A Thaís Moço tá aqui também mandando várias palminhas, né? Dizendo... Parabéns à nova gestão e pelo trabalho impecável que vem sendo feito, acredito aí que pelo mercado municipal, né? Perfeito. Olha, um problemão na saúde de Campos e a gente precisa que chegue até o prefeito Vladimir Garotinho, né, para que essa família que nós vamos agora tornar público seja alcançada, atendida, dentro dos direitos, respeitando os direitos que é assegurado por lei, né? Famílias de acamados não têm tido o apoio da Secretaria, né, de Saúde, o SAD ou o PAD, que é responsável por esse setor. Nesta semana, a equipe do jornal A Voz de Campos recebeu denúncias que escancara, né, esse problema na saúde de Campos, em especial a falta de amparo a famílias de pessoas acamadas. Não é isso mesmo, Pietro? Fala pra gente. Pois é, gente. Olha, um senhor, ele não é morador daqui de Campos, mas ele pediu a nossa ajuda para solucionar a situação da sua sogra, de 73 anos, que é moradora de Tocos, aqui em Campos. Essa senhora, gente, ela não anda mais devido a problemas de saúde. Ela vive em uma cama, no máximo saindo dela para a cadeira de rodas, como você vai ver aí na imagem, para tomar um ar, digamos assim. Já adianto aqui, obviamente, nós não vamos revelar os nomes dos envolvidos, né, dessa família, inclusive com base na Lei Geral de Proteção de Dados, e nós continuaremos apurando o caso, e aí, se a família autorizar, como autorizou o uso da imagem, desde que censurada, como está aí na sua tela, nós iremos, aí sim, adiante, continuar cobrindo esse caso. Vamos lá, voltando à história desta senhora. Ela vive nessa cama, no máximo sai para sua cadeira de rodas, como você viu, ela não anda. E em contato com a nossa reportagem, gente, esse senhor, relatou a dificuldade para sequer colocar a sua sogra na cadeira, já que a idosa sente fortíssimas dores. Além disso, gente, desde fevereiro, essa senhora não recebe o BPC Loas, uma garantia de um salário mínimo por mês a um idoso com idade superior ou igual a 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. Você quer continuar, gente? Perfeitamente. A família que enfrenta dificuldades financeiras pelo não recebimento do benefício
previsto por lei, relata também a falta de atenção por parte do município. Segundo eles, ao procurar inicialmente o CRAS de Goytacazes, foram surpreendidos com a seguinte informação, abre aspas, a prefeitura não quer nos ceder, um veículo para a assistente social atender os pacientes, fecha aspas. Recentemente, o CRAS teria recebido um único veículo para que fossem realizados somente 10 atendimentos por dia. Isso são informações trazidas, né, pelo ele é o quê? Genro, né? O genro que chama. Da senhora. Enquanto isso, a família segue sem receber o benefício há 3 meses. A idosa segue somente, né, com os cuidados de uma cuidadora particular, mas sem atenção algum do poder público, Pietro. E como nós falamos, reforçamos aqui, não revelaremos os nomes dos envolvidos, não citamos aqui, com base na LGPD, e continuaremos apurando o caso e em breve, se autorizado pela família, o Jornal A Voz de Campos irá até o local mostrar a situação real. A situação em que vive essa senhora e essa família que tem passado dificuldades não só financeiras, como a gente trouxe aqui, Germano, mas obviamente psicológicas. O senhor que entrou em contato comigo, ele me ligou, a gente conversou várias vezes, até para apurar também, né, antes de trazermos aqui no jornal, ele revelou aqui que ele, né, tanto ele quanto a sua esposa, filha da senhora que está aí na tela, eu acho que pode até tirar, José, por favor. Filha dessa senhora que você viu aí as fotos, ambos estão passando por problemas não só de saúde física, porém também mental, Germano. A gente trazer essa dor é uma coisa. Agora, a família, a gente, né, só a família que vive a dor, né, do seu ente querido ou do seu familiar ali é que sabe. Que entende. Né? É que entende. E é insuportável muitas das vezes. E se você, né, se você gestor, você da saúde pública, você do CLAS, você do PAD, do SAD, se você ouvisse esse familiar contando a história desta senhora, o sofrimento e a dor, é impossível você não se sensibilizar. A coisa lá é bem séria. A dor tem sido insuportável e nós queremos a atenção de vocês para ajudar esse familiar, né, o mais rápido possível, tá bom? Vamos, Pietro. Antes, Germando, a gente tem, obviamente, que dar nota disso, né, de que nós estamos entrando em contato com o CRAS citado e com os órgãos da Prefeitura de Campos responsáveis por esse tipo de atendimento de cuidado, pedindo esclarecimentos. E vai assim, ser resolvido, nós esperamos que seja resolvido e nós traremos, obviamente, a solução ou qualquer, né, adiantamento, né, qualquer informação exatamente, que seja, né, que ainda que seja passada. Uma informação para dar caminhamento para essa família. Exato. Mas eu tenho certeza que é de interesse maior do poder público em resolver o caso dessa família, entre outras, que nos pedem ajuda constantemente. Eu tenho certeza que é do interesse, principalmente do prefeito Vladimir Garotinho, né, resolver essa situação, porque com certeza ele não está sabendo. Olha, vamos nos bastidores da Câmara, operador, rapidamente, para a gente concluir o jornal de hoje. Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. Olha, falta de medicamento e insumos na saúde de Campos gera longo debate na sessão de quarta, a qual nós não temos tempo, né,
para discutir hoje no jornal A Voz de Campo, que já chegamos nos minutos finais. Então, Pedro, pula a fita, roda a fita e põe o vídeo enquanto você esclarece rapidamente. Vambora. Olha, Germando, só pra gente dar uma introdução aí do vídeo que nós vamos ver, o vereador Maicon Cruz levou à tribuna na sessão de ontem como requerimento verbal 2 moções de aplauso. Umas profissionais do HFM e outra classe da enfermagem. Porém, bem merecida. Foram levados juntos a denúncias que falam de um possível colapso na saúde do nosso município. Entre eles, a falta de medicamentos básicos. Perfeito. Lanche, café e água. Vamos ver aí a discussão primeiro, Josiel. Porque os comentários que lá estão, quase 200 comentários, são de pessoas reais que estão contando as suas histórias e as suas experiências dentro do Ferreira Machado. Cada um com uma história, cada história pior do que a outra. Não tinha água, não tinha fralda. Olha, tem pacientes que estão no Ferreira, por exemplo, lá do norte, Santa Maria, Santo Eduardo, que não tem condições de estar aí na casa e voltar. E não tinha condições de beber água. Estava pegando água do banheiro e bebendo água do banheiro porque o galão de água estava vazio. E aí, quando nós chegamos, começou aquele corre-corre depois de 4 dias. E quem olha no vídeo também, vê que quando a água chega, as pessoas que lá estavam se manifestaram positivamente, batendo palmas, até que enfim apareceu a água, porque estavam há mais de 4 dias sem água. Nós teríamos que estar sendo reconhecido financeiramente pelo Estado, e só a título de números e de dinheiro, Maicon, ano passado o governo do Estado deixou de pagar 135 milhões à Prefeitura, que faz falta lá para comprar a cama, para tapar o esgoto, para poder comprar o coisinha para a criança sentar, mas o prefeito está tirando o dinheiro dos lugares para tentar cobrir, e nós estamos bancando com o dinheiro público, e o Estado tinha que estar dando a repasse que não está passando. Está faltando fralda geriátrica. Eu não quero acreditar que é por conta do governo do Estado que está faltando água potável para os pacientes beberem. Eu não quero acreditar que é por conta do governo do Estado que está faltando material de limpeza nos hospitais. Eu não quero acreditar que é por conta do governo do Estado que está faltando papel higiênico nos hospitais. Nós não temos lá, não me lembro qual foi o colega que falou, que dos internos que a gente tem nos nossos hospitais, 50% de fora, 60% de fora. No HGG hoje, nesse momento, não passa de 10% de internos que são de fora. 90% são campistas. Não teve falecimento na segunda-feira de nenhum homem de 53 anos por falta de medicamento ou qualquer outro tipo de coisa. Com todo respeito, vereador Maicon. Isso é propagar fake news, cara. Isso é inadmissível, Maicon. Não é criar. Nós temos problemas de saúde? Temos sim. Temos sim problemas. E vamos trabalhar para resolver. Agora, criar um alarde desse... Quero dizer para o senhor que eu nunca subi na tribuna para fazer discursos políticos, até porque política eu faço na rua, no dia a dia, em contato com a população, olho no olho. Segundo, dizer que eu não disse nada, eu apenas repliquei os áudios das profissionais que estavam falando. E terceiro, que o senhor está certo, a pessoa não tinha 53 anos, exatos. Ela tinha 53 anos, 11 meses, 4 dias, chegou ao hospital às 2 da manhã e por falta de Transamin foi a óbito às 10h10. Estou pedindo aqui agora a certidão de óbito para mandar para o senhor, porque eu estou aqui só com a ficha da pessoa de internação. Chegando a certidão de óbito, eu mando para Vossa Excelência, porque a gente trata a saúde com seriedade e responsabilidade, vereador. Eu divulguei o áudio das profissionais porque elas estavam em um ato de desespero e foi uma maneira de justamente fazer isso. E eu queria fazer uma sugestão para os novos vereadores, principalmente para o Maicon Cruz, para o Dini Virgílio, eu também faço questão de estar presente, se assim for aceita a sugestão, de irmos até o HGG como uma comissão de visitantes, nem de vistoria, nem de fiscalização, mas sim como uma visita, principalmente para ouvir esses profissionais, entendeu, Maicon? A gente montar uma equipe, entendeu, Rogerinho? Irmos lá, ouvir esses profissionais, debater com eles pessoalmente, chamar também a diretoria do hospital. É isso aí, olha. É isso aí, eu quero ver onde é que vai toda essa festa aí, essa novela, discussão, né? A gente vai acompanhar. A gente quer ver... Ô, vereador, olha pra cá. O senhor que tá me ouvindo. São 25. O senhor que tá me ouvindo. Eu quero ver até onde o senhor pode sustentar, né, essa novela que está sendo criada no nosso município. Porque nós estamos de olho em todos vocês. Todos os vereadores. A gente sabe quem trabalha pelo interesse da população e quem trabalha pelo seu próprio interesse. Olha, em Campos
Campos, audiências públicas serão realizadas nas próximas semanas para concluir o nosso jornal, Pietro. Exatamente. Olha, na sessão desta quarta, a Câmara Municipal de Campos realizou o chamamento público para audiência pública a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que acontecerá no dia 9 de junho, obviamente, no auditório da Câmara, às 10 horas da manhã. Na mesma sessão, foi aprovado o requerimento de audiência pública para debater os efeitos da decisão do STF que desaposentou ex-servidores públicos que nem estão mais na idade para trabalhar, gente. O requerimento foi feito pelo vereador Rogério Matoso, do Solidariedade, e será assinado também pelo vereador professor Weiner, do PP. A audiência será realizada no dia 26 deste mês, às 14 horas. Também será realizada, Germando, no dia 22 deste mês, às 14 horas, a audiência Por que entender o cérebro atípico se faz urgente, presidida pelo vereador Dandinho de Rio Preto, do União Brasil. Olha, já no dia 23, às 13 horas, será realizada a sessão solene, presidida pelo vereador Subjaxo, do PP, a qual nós mandamos um abraço. Grande a fim abraço. de homenagear policiais militares que tiveram atuações destacadas recentemente. E parabéns pela iniciativa, vereador Subjaxo. E se me permite, Germando, parabenizar também com relação ao assunto anterior, o vereador Ciro Rocha, né, do Solidariedade, que, na minha visão, tá? Pietro Souza, que estou falando, repórter que ficou 3 horas e meia na sessão, aonde 2 horas e meia cobriram somente essa discussão que nós trouxemos aqui. O vereador Ciro foi o único que trouxe, Germando, não sei se você assistiu, uma conclusão concreta para discussão. Vamos tal dia, tais vereadores em tal hospital para acabar a discussão. Então, vereador Ciro, muito obrigado e parabéns por pelo menos ter tentado colocar fim nessa discussão que já estava se arrastando há muito, mas muito tempo. Perfeitamente. Olha, Vladimir Garotinho sanciona a lei da reforma administrativa em Campos e você já sabe, né? Você já sabe, chegamos ao final do nosso jornal A Voz de Campos e nós vamos deixar os detalhes, né, dessa reforma administrativa que foi tão discutida no município e aqui também nessa bancada para a próxima quinta-feira pela nossa produção que vai organizar isso pra gente, porque o Dadá hoje resolveu antecipar o de frente com o Dadá, me pressionando aqui e não deixando eu esticar mais um pouquinho. Pietro, boa noite. Muito boa noite. Até amanhã, 4h30 da tarde, com mais um Zoom Aurora. A todos, muito obrigado pela audiência e pela paciência e até quinta-feira que vem com mais um jornal A Voz de Campos. Tchau, tchau.